Você tem algum problema de saúde que os médicos simplesmente não conseguem encontrar a origem ou sequer te dar um diagnóstico a respeito disso? Isso pode ser lixo emocional. Meu nome é Roberto de Farias e esse aqui é o canal Reação Quântica. Hoje eu tô aqui assistindo o pôr do sol do meu quarto aqui do Canadá e quando eu tenho a oportunidade eu gosto de me sentar aqui e ver essa maravilha da natureza, apreciar isso. E eu tava aqui pensando, quer saber? Eu vou aproveitar esse tempo para fazer um vídeo e falar sobre os lixos emocionais que a gente pode acumular dentro da gente e pode trazer diversos problemas. Como isso começa, como isso se desenvolve e até onde isso pode nos levar e quais são os métodos alternativos para a gente contornar esse problema. Os lixos emocionais são aqueles problemas que a gente vai acumulando dentro da gente com o passar do tempo, com o passar dos anos, e a gente não consegue se livrar deles conscientemente até que a gente descubra o que é, onde estão, quem causou, esse tipo de coisa. E para isso a gente tem um longo trabalho, um longo caminho pela frente para poder encontrar qual é esse problema, e aí que entra a ajuda dos terapeutas, dos psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, para que eles possam te ajudar a encontrar onde está o problema, para que você possa remexer esse lixo, tirar esse lixo emocional e curar essa ferida que está dentro de você. Essas feridas geralmente começam na infância, quando os nossos pais falam coisas do tipo engole esse choro, ou isso é coisa de mariquinha, aquele tipo de frase que faz com que você repense suas atitudes da próxima vez que você vai cometer aquele, sei lá, um tombo que você leva e o pai fala, não foi nada. Que na verdade os pais, quando eles comentam esse tipo de coisa, quando eles falam esse tipo de coisa para a criança, eles estão na verdade evitando um sofrimento para a criança. O que eles não sabem, o que muitos pais não sabem é que ao fazer isso eles estão criando na verdade uma ferida emocional, isso é um lixo emocional. E a criança passa por um momento de aprendizado que ela vai com certeza refletir isso mais tarde, futuramente na vida dela, com os filhos dela, com outras crianças e muitas vezes, geralmente, né, na maioria dos casos, é sem pensar. As crianças aprendem e fazem futuramente sem perceber que estão fazendo algo que aprenderam na época da infância. O que esse lixo emocional ele faz com a gente? Ele faz com que a gente fique doente com o passar do tempo. Crie e desenvolva doenças psicossomáticas, como por exemplo, quando a gente vai falar de alguns sentimentos, a gente tem o hábito de colocar uma emoção física ali junto, né? Por exemplo, quando eu falo com fulano de tal, me dá um nó na garganta, ou eu estou sentindo o peso do mundo nas minhas costas, nos meus ombros, ou quando você está apaixonado, você fala, tô sentindo as borboletas no meu estômago. Então, essas frases não são meras coincidências, elas são uma consequência daquilo que a gente acabou aprendendo e vivendo nas doenças psicossomáticas que vão se achegando, que vão aos poucos se instalando no seu inconsciente, até que quando você perceba, já é tarde demais. O problema já se desenvolveu. Esse nó na garganta que a gente fala, nossa, cada vez que eu me encontro com o fulano ou com a fulana e a gente começa a estabelecer uma conversa, me dá um nó na garganta. Esse nó na garganta, essa frase é a primeira lebre que a gente levanta para que um problema que vai se desenvolver possa ser interrompido ali no meio do caminho. Quais os problemas que essa frase, por exemplo, poderia causar? Problemas na tireoide. A gente tem esse nó na garganta, é exatamente onde fica a tireoide, que coordena os hormônios do corpo, que ajuda os hormônios do corpo, e isso é um problema porque quando a gente tem esse nó na garganta, a gente está mandando uma informação para o cérebro dizendo, eu tenho um problema. E aí quando você manda esse problema, o cérebro, o que ele faz? Seu desejo é uma ordem, ele te dá um problema. E aí, como você falou, eu tenho um nó na garganta quando eu encontro com fulano, e cada vez que você encontra com fulano você se sente assim, sentir é colapsar e colapsar é criar mais do mesmo, você acaba criando um problema relacionado à sua garganta. Então você pode ter problema com voz, problema com respiração, problema com a tireoide, que é o mais comum, as pessoas desenvolvem problema na tireoide muito fácil hoje em dia. E os médicos ficam culpando a alimentação, ficam culpando um monte de coisa, quando na verdade não tem nada a ver com a alimentação, tem a ver com a forma como nós vivemos e lidamos com os nossos problemas. Então a melhor forma que a gente tem para fazer esse tipo de
sintoma psicossomático se desfazer, né, limpar esse lixo emocional do nosso emocional, do nosso inconsciente, tirar isso pra fora, como a gente faz toda semana em casa. A gente tira o lixo, amarra, coloca pro lixeiro levar embora, e é isso que a gente tem que fazer com os nossos lixos emocionais também. Então existem algumas coisas que a gente pode trabalhar aí para que isso seja limpo de dentro da gente, né? Fazer essa faxina interior. Algumas coisas, por exemplo, a coisa mais comum que resolve a maioria dos problemas para a maioria das pessoas é ir até um terapeuta, um profissional de corporal. Por exemplo, massagens terapêuticos, eles são um excelente método, uma excelente forma de começar a trabalhar esse lixo emocional sem que você perceba, porque tudo trabalha dentro do seu inconsciente. Então, eu mesmo, quando eu trabalhava como esteticista no Brasil, eu vi muitos dos meus clientes chorar quando eu chegava na região do ombro e do pescoço, porque é a região onde a gente carrega o estresse, onde a gente carrega as energias do dia a dia, que é um problema que acabou de aparecer e de repente você, pronto, coloca ele em cima do seu ombro, e é por isso que essa região fica toda endurecida, e quando você faz a massagem nessa região, você sente uma certa libertação e começa a mexer com o seu inconsciente. É por isso que é comum muitas pessoas chorarem quando tocamos nessa região do ombro e das costas. Então, essa é uma das alternativas. Outra alternativa é fazer um exercício físico de prazer. Não tô falando pra você que você tem que acordar todo dia e ir correr ou ir pra academia e fazer exercícios físicos por obrigação, mas algum exercício que você goste, que te dê prazer. Pode ser inclusive aquele balé que você passou a infância ou a adolescência toda pensando em fazer aquela aula de balé. Pode ser uma aula de yoga. Yoga é excelente para fazer esse tipo de coisa. Tem o Pilates também, que trabalha a meditação, não só a meditação, mas o equilíbrio entre o físico e o espiritual e o emocional. Então são esses tipos de atividades físicas que eu tô falando que podem libertar você dessas feridas emocionais. E para finalizar, a gente tem que lembrar que a gente tem que entrar em um estado meditativo. A gente tem que, não é orar, não é começar a agradecer pelas coisas, também, mas não é só isso. É poder se conectar com a sua respiração, que é o Deus que está dentro de você, sentir ele entrando e sentir ele saindo, sentir esse ciclo de vida que a gente tem, que a gente não percebe que a gente faz, mas a gente faz o tempo todo, sem isso a gente morre, a gente não vive sem oxigênio. Então, entrar nesse estado meditativo pelo menos 3 vezes por dia, pelo menos 3 vezes por dia, assim que você acorda, no meio do dia e antes de dormir. Por quê? São quebras energéticas que você vai fazer durante o dia para que as energias negativas do dia a dia, aquelas más intenções, aquele olho gordo, seja lá qual for o tipo de energia negativa que você acredita ou que esteja sondando a sua vida, são essas 3 pausas meditativas durante o dia que vai fazer com que você quebre essas energias e ajude a você buscar, procurar, encontrar e resolver o lixo emocional que está dentro de você. Eu quero que você pense um pouco a respeito disso que eu te falei. Escreve aqui embaixo se você concorda, se você não concorda. Quais são os tipos de pausas meditativas que você tem no dia a dia. Comenta aqui embaixo, deixa eu entender um pouco o meu público que me acompanha, que acompanha o meu canal, vocês que estão aqui sempre prestigiando o meu trabalho, que estão torcendo pelo canal. Comenta aqui embaixo, me permita saber quais são os seus estados, suas pausas meditativas. Se você ainda não tem, quais você gostaria de fazer, né? Além dessas opções que eu passei aqui para vocês, que foram apenas 2 ou 3, outras, né? Tem o Tai Chi, que são artes marciais também. As artes marciais são excelentes, porque a gente tem que fazer o hábito da respiração, a gente tem que ter o equilíbrio para poder se defender do agressor. Então, não importa qual seja essa sua prática meditativa, desde que você consiga, desde que tenha esse treino respiratório, onde você tenha que buscar lá dentro e descarregar de alguma forma essas energias. Permita que eu saiba isso, escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo, para que eu possa trabalhar mais os próximos textos e saber quais são os assuntos que talvez caiba mais aqui no nosso canal. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo para pessoas que infelizmente no nosso dia a dia a gente acaba encontrando e conhecendo e tendo contato com pessoas que têm lixo emocional, e às vezes as pessoas não sabem que estão vivendo um lixo emocional. Muitas pessoas que estão
doentes, quando elas ficam sabendo que a doença dela é apenas um lixo emocional e que ela pode resolver esse problema apenas tirando o lixo emocional de dentro delas, elas têm uma transformação na vida delas muito grande. Então, eu peço pra você, se você conhece alguém que tem algum problema de saúde nesse momento e os médicos realmente não conseguem encontrar um diagnóstico, compartilhe esse vídeo, mostra que existe sim um problema e que a gente consegue tratar esse problema desde que a gente faça essa pausa meditativa. Eu conto com a ajuda de vocês e peço pra vocês ficarem ligados nos próximos dias aqui no canal, porque vai ter uma surpresa, infelizmente uma surpresa que vai durar muito pouco tempo, mas só quem estiver ligado que vai poder ficar por dentro das novidades que chegarão por aí. Eu deixo aqui o meu forte abraço com esse lindo final de dia pra vocês.